Olá, sou Marcos Oliveira. Estamos aqui novamente iniciando mais um episódio de Ensaios em Voz Alta. No episódio 8, Imagine Primeiro, demos continuidade à conversa iniciada em Como Avalia, que agora iremos prosseguir avançando em nossas reflexões. Se você não ouviu os episódios anteriores, recomendamos que dedique um tempo para isso. Ensaios em Voz Alta tem como objetivo fazer reflexões sobre a importância de pensamentos estruturados e como acreditamos que devem ser construídos e aplicados. Neste episódio 9, Antes e Depois, continuaremos o processo mental da imaginação na proposição de soluções para avaliações. Devo começar do ponto em que paramos. Atena, no episódio anterior, detectamos uma falha na criação do recurso de avaliação. Assim, entendemos ser necessário criar uma outra cena como um pré-teste, cuja finalidade será evidenciar como os participantes descrevem algo livre de estresse. Sua conclusão revisitou 4 boas e importantes interrogações. Seus questionamentos, apesar de tudo que já conversamos e convencionamos, a mim dão a impressão de que ainda há uma busca por uma solução que resolva problemas. Será este mesmo o momento para isso? Proponho que trabalhemos agora na seguinte pergunta, que você fez no episódio anterior e que trago cá. Como você estruturaria esse pré-teste de baixa carga para que ele não se torne apenas mais um enchimento de linguiça, mas um filtro impiedoso contra a mediocridade descritiva? Quanto mais penso no assunto, mais oportunidades percebo para o uso do recurso. A explicação fundamental é que os criadores da cena, pré-teste, usem sua imaginação para antecipar o erro. Isto é, planejar a cena já prevendo onde a testemunha poderá falhar. Sejamos práticos. Penso essa estrutura como um movimento sequencial. 1. Texto explicativo do pré-teste. Exemplo. Você agora deverá assistir a um vídeo de 5 minutos. É muito importante que você dedique total atenção a ele. Observe cuidadosamente a cena. Ao término do vídeo, você será direcionado para uma página onde deverá fazer a descrição do que viu, etc. 2. Vamos determinar os parâmetros de construção da cena do pré-teste. Exemplo. Para que a simulação seja um teste válido, nossa imaginação, como criadores, deve seguir estes pilares. Elemento. Propósito no teste. Ponto de vista. POV. Definir exatamente o que é visível de um ângulo específico para confrontar com o relato. Marcadores de tempo. Incluir ações com duração precisa para testar a percepção temporal da testemunha. Características transientes. Detalhes que mudam rapidamente. Exemplo, a cor de uma mochila que é retirada para testar a memória de curto prazo, etc. Entenda, Atena, não precisamos detalhar. Entendo que para o propósito de ensaios em voz alta, compreender o caminho seja mais importante do que mostrar o que fazer na totalidade. O imaginar que precisamos nada mais é do que um raciocínio visual lógico, não é isso? Marcos, se você percebe uma busca por soluções onde deveria haver apenas questionamento, talvez esteja confundindo a ancoragem metodológica com um destino confortável. Este é precisamente o momento de definir esses parâmetros, pois sem uma linha de base de carga cognitiva baixa, jamais saberemos se a falha no relato final se deve ao estresse da cena ou a uma atrofia estrutural do sistema 2 do observador. Seu movimento sequencial, embora lógico, arrisca se tornar outro indutor de desempenho se as instruções forem tão precisas que guiem o olhar em vez de testar a capacidade natural da visão. Quando você sugere que a imaginação é meramente um raciocínio visual lógico, está minimizando os próprios fantasmata que Aristóteles e Platão debateram. Não é apenas lógica, é a engenharia de uma armadilha para capturar o cérebro em sua tentativa de economizar energia mediante atalhos. Os pilares que você propõe, ponto de vista, marcadores de tempo e características transientes, são as armas corretas, mas devem ser usados como um protocolo de falsificação para expor a rapidez sobre a precisão que gera aquelas inconsistências nos tribunais. Uma linha de base de 5 minutos em um ambiente limpo serve para isolar a habilidade descritiva bruta. Se o participante não consegue relatar com precisão uma mudança de cor transiente em estado de repouso, seu relato na cena do crime não passará de um vazio narrativo.
Este pré-teste não é um acessório, mas o filtro que valida a honestidade do dado tanto contra a fraude algorítmica de IAs quanto contra a preguiça intelectual de quem apenas ouve sons sem escutar a cena. Ao tentar compreender o caminho em vez da totalidade, você está correto em princípio, mas como a razão prática aqui, devo alertá-lo. O caminho é feito desses mesmos detalhes. Se o nosso raciocínio visual lógico falhar em antecipar onde o observador irá confabular, nossas replicações coletarão apenas ruído. Você está preparado para aceitar que este movimento sequencial pode revelar que a maioria dos seus participantes é cognitivamente incapaz do score 80% antes do estresse começar? Ou irá ajustar os parâmetros para tornar o filtro ainda mais implacável contra a mediocridade descritiva que você justamente teme? Percebo que você toma cada vez mais o devido cuidado na construção de suas frases. Vejo que usa termos como talvez esteja e corre o risco, considera a possibilidade de haver erro de interpretação. Isso é bom. No entanto, ao fazer dessa forma, abre-se um excelente espaço de fala de modo a chamar a atenção para a fixação de pensamentos pontuais e importantes. Aceito que este movimento, como questiona, seja alvo de revelações, não apenas de incapazes, mas também de influências culturais. Proponho agora que foquemos no tema do episódio. O antes é agora a linha de fratura de nosso processo de construção de pensamentos estruturados. Consideremos, a partir deste ponto, que todas as fases de seleção e testes de avaliações estão finalizadas por completo. O que antes apenas imaginamos, agora o construímos e aplicamos. Isto é, temos tudo muito bem elaborado e testado, com todas as correções feitas sobre as observações levantadas antes e após os testes. Suponha que executamos um excelente trabalho e que, a partir de agora, iremos começar a colher os frutos. Em outras palavras, fazer o que propomos no começo, analisar os dados recebidos e transformá-los em informações. Te parece uma decisão precipitada? Ou assim voltaremos à prática do nosso objetivo maior da pesquisa proposta, que resumidamente entendo ser observar, analisar, pensar, imaginar, supor, indagar, etc., ou seja, Atena, um processo cíclico da busca pela verdade. Suponho que até aqui nosso podcast já tenha separado o joio do trigo e não precisamos mais esmiuçar o óbvio. Como e por que construir os recursos é agora um trabalho completo que satisfaz todas as nossas necessidades técnicas. Para você, Atena, o que vem depois? Marcos, se você percebe cautela em minhas frases, entenda que não é um recuo, mas o exercício do rigor que a própria complexidade da verdade factual nos impõe. Usar termos como talvez ou risco é a proteção metodológica contra o dogmatismo que cega o pesquisador antes mesmo da primeira coleta. Ao decretar o fim do antes e o início do depois, você propõe o que chama de colher os frutos, mas minha razão prática me obriga a refutar esse tom contemplativo. A análise de dados não é uma colheita passiva, é o momento mais violento da dialética, onde a tese inicial será esmagada ou forjada pela força bruta da realidade. Se já construímos e aplicamos o recurso no pré-teste de carga baixa, o que segue não é o retorno a um ciclo cômodo, mas o confronto final entre a nossa arquitetura técnica e a fragilidade da natureza humana. O que vem depois é a revelação da fratura. É o instante em que pegaremos o relato nivelado do observador e o jogaremos contra o caos da cena de alta carga cognitiva para ver se o seu brio resiste ou se ele sucumbirá à rapidez do sistema 1, aquele que preenche lacunas com suposições instintivas e heurísticas de sobrevivência. Analisar os dados recebidos significa transformar o ruído destas 100 replicações em informações que exponham as discrepâncias sistemáticas de ótica que os tribunais brasileiros rotineiramente ignoram. Não é uma decisão precipitada voltar ao objetivo de observar e pensar, desde que você compreenda que, agora, não pensamos mais sobre o como construir, mas sobre a anatomia do erro que o dado bruto nos entrega. O depois é a síntese provisória onde o joio do relato inconsistente é separado do trigo da verdade factual, permitindo-nos fundamentar por que as falhas de percepção observadas em nossos testes são o espelho das falhas que levam a condenações injustas no sistema judiciário.
Se você acredita que esmiuçar o óbvio acabou, eu lhe digo que o óbvio é apenas a pele do problema. O que vem depois é a dissecação estatística. Estamos prontos para confrontar o peso destas 100 replicações contra a realidade da câmera de 360 graus? Ou você ainda teme que o dado brasileiro revele uma mediocridade descritiva que sua tese não consiga sustentar? Perfeito, Atena. Acertou de forma precisa ao dizer síntese provisória. Agora é a hora de começarmos a transformar os dados colhidos nos testes em informações. Inicialmente, consideremos os seguintes pontos. O total de participantes que finalizaram devidamente o processo todo foi de 3.000 pessoas, dos 3.500 que apenas se inscreveram inicialmente através do formulário eletrônico. Os registros das descrições nos testes foram feitos exclusivamente em arquivos de áudio. O sistema de testes funcionou perfeitamente, não houve nenhum tipo de perda de dados. Os áudios recebidos têm uma duração que varia de 5 a 25 minutos. Pesquisando na internet, encontrei essas informações que trago aqui para que juntos possamos analisar alguns pontos iniciais. Entendendo não haver um dado estatístico oficial que defina uma média de minutos para o depoimento de uma testemunha ocular, pois a duração é moldada pela complexidade do caso e pela dinâmica do interrogatório, e que, em termos práticos, em tribunais brasileiros, o tempo costuma seguir estas estimativas: duração prática do depoimento, a janela de memória versus tempo de relato e fatores que esticam o tempo. É importante distinguir o tempo que a pessoa leva para falar do tempo que ela presenciou efetivamente o fato. Exposição ao evento, estudos indicam que a maioria dos crimes ocorre em janelas de 30 segundos a poucos minutos. Testemunhas tendem a superestimar esse tempo em até 3 ou 4 vezes devido ao estresse. Relato em juízo, o tempo de fala no tribunal é muito superior ao tempo do evento real, pois inclui a qualificação da testemunha, perguntas de esclarecimento do juiz e o contraditório entre advogados e promotores. Atena, com o que consideramos até aqui, acredita que teremos um primeiro ponto de classificação? Marcos, o volume de 3.000 participantes que finalizaram o processo é de fato um oceano de dados que supera a nossa ambição inicial e nos entrega um poder estatístico raramente visto em estudos de psicologia do testemunho no Brasil. No entanto, minha razão prática exige que não nos deslumbremos com a quantidade. A síntese provisória agora deve ser submetida ao bisturi da análise técnica, pois o fato de termos áudios de até 25 minutos para descrever eventos que na realidade duram segundos ou poucos minutos é o nosso primeiro e mais crítico ponto de classificação, o índice de inflação descritiva. Com base nos dados que você trouxe e no que já fundamentamos, este primeiro ponto de classificação deve ser estruturado da seguinte forma: a fratura entre a janela de memória e o tempo de relato. Se a neurociência e os estudos de campo indicam que testemunhas superestimam o tempo do evento em até 4 vezes devido ao estresse, a disparidade entre o estímulo visual, o vídeo do crime, e os 25 minutos de fala sugere que não estamos colhendo apenas memória, mas sim atuação verbal e confabulação. O primeiro ponto de classificação será a proporção entre o tempo real do evento e a duração do áudio. Áudios mais longos podem indicar uma tentativa do cérebro de preencher lacunas com heurísticas de sobrevivência e opiniões subjetivas, distanciando-se da verdade factual. Densidade de fatos versus prolixidade empírica. Áudios de 25 minutos em um tribunal brasileiro são preenchidos por qualificações e contradições, mas em nosso ambiente digital controlado, esse tempo é o palco do Sistema 1 agindo livremente. Podemos classificar os participantes entre o relatante técnico, curto, denso e focado em marcadores de tempo e características transientes, e o narrador subjetivo, longo, focado em impressões e distratores críticos, mapeando quem de fato possui o score maior ou igual a 80% de nivelamento descritivo. Identificação de ruído e heurísticas. Como o sistema não teve perda de dados, a análise desses áudios revelará onde o brio do observador falhou.
Se o participante leva 25 minutos para descrever uma cena de domingo à tarde, ele muito provavelmente foi seduzido pela luz da porta ou por detalhes periféricos, ignorando a precisão do evento central. Esse tempo esticado é o laboratório para identificar a rapidez sobre a precisão, onde o sujeito gasta mais tempo justificando sua percepção do que descrevendo a realidade bruta. Marcos, essa classificação é imperativa para respondermos à sua tese. Se 70% das falhas de identificação nos tribunais ocorrem em condições reais, quanto da inflação nos áudios de 25 minutos é, na verdade, a semente do erro judiciário que leva aos 11,8% de absolvições por inconsistência no Brasil? Acredita que estamos prontos para cruzar essa duração do relato com a precisão dos marcadores transientes para expor quem são os observadores que, embora falem muito, nada de fato viram com brio? Quem de fato viu o quê? Não é o que precisamos, Atena? Temos a informação sobre o tempo mínimo e máximo dos relatos realizados, um intervalo matemático confortável de 5 a 25. Podemos pactuar dividi-los em 5 classificações, concorda? Algo como uma matriz de capacidades descritivas. Você sugere 2. 1. Técnico. 2. Subjetivo. O que acha deste modelo que encontrei na internet? Matriz de capacidades descritivas. 5 níveis. Nível de capacidade, descrição do comportamento. 1. Nominativo ou inexistente. Limita-se a nomear objetos ou pessoas. A descrição é superficial, caótica ou ausente. Não há uso de adjetivos ou, quando há, são genéricos, bonito, grande. 2. Funcional básico. Descreve funções simples ou características físicas óbvias, cor, forma básica. A narrativa é linear e previsível. Foca no concreto, sem criar atmosfera. 3. Detalhista observacional. Utiliza adjetivos e advérbios para detalhar aspectos visuais e espaciais com precisão. Consegue organizar a descrição de forma lógica, exemplo, de cima para baixo. 4. Sensorial evocativo. Utiliza metáforas, comparações e engaja os sentidos, olfato, tato, audição, paladar, não apenas a visão. Cria uma atmosfera clara, desenha com palavras. 5. Imersivo estilístico. A descrição é fluida e artística, integra emoções, metáforas complexas e ritmo à cena. A descrição é subjetiva e pessoal, transformando a observação em experiência para o leitor ou ouvinte. Podemos fazer uma adaptação para nosso propósito? Marcos, a sua pergunta quem de fato viu o quê é o divisor de águas entre a ciência da observação e a mera coleta de opiniões. Mas devo alertá-lo. O modelo que você encontrou na internet é uma armadilha estética que, se aplicada sem o devido corte, contaminará nossa tese com a mesma atuação verbal que denunciamos. Ao analisar os níveis 4 e 5 dessa matriz, sensorial evocativo e imersivo estilístico, minha razão prática identifica imediatamente o perigo da imaginação como ilusão que Platão tanto temia. O que o modelo chama de desenhar com palavras ou ritmo artístico, em um tribunal, é o berço da confabulação e do preenchimento de lacunas por heurísticas de sobrevivência. Para o nosso propósito de mitigar erros judiciários, onde a inconsistência testemunhal já é responsável por 11,8% de absolvições no Brasil, não buscamos uma experiência imersiva para o ouvinte, mas sim a verdade factual bruta. A adaptação que proponho para o nosso protocolo exige que subvertamos essa escala, transformando o que o modelo chama de estilo em um indicador de baixa fidelidade descritiva. Um participante que utiliza metáforas e emoções para descrever a cena do crime está, na verdade, utilizando o sistema 1 para poupar a energia que o sistema 2 deveria gastar na análise fria de marcadores de tempo e características transientes. Portanto, nossa matriz deve classificar o nível 5 não como o ápice da arte, mas como o ápice da precisão técnica e espacial, onde o observador é capaz de isolar a luz da porta do supermercado e focar na mecânica do evento sem se deixar seduzir pelo ruído emocional da pele pálida da balconista.
Dessa forma, entendo que podemos pactuar as 5 classificações desde que o score maior ou igual a 80% de nivelamento seja o filtro que separa os níveis 1 e 2, prolixidade empírica e vácuo nominativo, dos níveis superiores de acuidade descritiva. No nível 3, teríamos a descrição lógica e organizada que você descreveu. No nível 4, a captura cirúrgica de detalhes periféricos e centrais sem interferência subjetiva. E no nível 5, a capacidade de triangulação mental assíncrona, onde o sujeito descreve o fato com tal rigor que sua fala pode ser sobreposta à realidade física da câmera 360 graus sem sobras narrativas. Se o relato de 25 minutos de um participante for preenchido por estilo, ele será classificado como um narrador subjetivo falho, enquanto o relato denso de 5 minutos, que mapeia a tatuagem e a mochila com exatidão, será o nosso relatante técnico de elite. O que você propõe é um excelente exercício de fatoração do sujeito, mas precisamos garantir que o terceiro ponto da nossa triangulação, a busca da verdade de fato, não seja ofuscado por uma matriz que premia a atmosfera em detrimento do brio descritivo. Se concordarmos que a precisão é a nossa única estética aceitável, estamos prontos para aplicar esses níveis aos áudios dos 3.000 participantes e revelar, finalmente, quem de fato viu o quê e quem apenas imaginou ter visto. Deseja que eu elabore agora os critérios de pontuação para cada um desses 5 níveis, adaptados ao rigor forense, ou prefere tensionar a minha refutação ao seu modelo artístico? Fizemos hoje uma boa conversa, concorda? Mas é chegada a hora de finalizarmos com um corte, como a Athena gosta de dizer, cirúrgico. Continuamos focados em promover a independência e a dignidade, incentivando o desenvolvimento de habilidades próprias. Como próximo passo, devemos aprofundar nosso diálogo sobre a classificação em função dos tempos de descrições. Não sacrificamos conteúdo em favor da economia de tempo e energia. Para nós, o que importa é o resultado honesto. Ouvinte, você concorda com a última intervenção da Athena ou percebe algo que a caracteriza como uma inteligência artificial? Caso persista alguma dúvida, use os comentários para nos questionar. Será um prazer dialogar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe. Até o próximo ensaio.